Boa noite, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Hoje uma aula muito diferente, porque na verdade esse é um recado do passado para vocês. A aula de hoje, ela é uma aula gravada, a gente está gravando durante o dia para vocês, porque essa noite a gente tem um aniversário de uma das crianças da turminha da Olivia, um evento social muito importante, né? Então, então nós estaremos na festinha, mas enquanto isso, vocês vão receber todo o conteúdo que eu preparei para essa aula incrível, com uma temática muito importante. Essa é uma aula, assim, com um conteúdo que foi muito precioso para mim também, e eu espero que faça a diferença para vocês. Pelo que a gente tem conversado, por muitas dúvidas que chegam para mim lá no Instagram, a questão da falta de paciência das mães, da sobrecarga das mães, e muitas vezes até diria da infelicidade de muitas mães, né, do descontentamento da própria realidade da maternidade, a dificuldade em aceitar essa realidade da maternidade. É uma temática que, por vezes aparece, né, com grande frequência, inclusive. E nessa aula de hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um ponto que está muito ligado a todas essas temáticas que eu trouxe aqui, que é a questão do hiperestímulo. E esse ponto, ele não é muito difundido ainda. Eu percebo que, principalmente aqui no Brasil, os conteúdos de maternidade não trazem tanto essa questão, essa problemática do hiperestímulo para as mães, que é um problema sério. É uma questão que muitas vezes, por a gente não perceber isso, a gente vai cada vez mais ficando com mais raiva, uma raiva contida aí, um descontentamento cada vez maior. E a gente acaba descontando isso nas pessoas que não têm culpa disso, né? Porque é claro que, apesar da criança trazer toda essa dinâmica pra gente, não é culpa dela que a gente não esteja sabendo processar isso de uma forma tão saudável. Então, como a gente tem falado muito sobre essa questão da educação emocional, da inteligência emocional, eu quis trazer esse tema aqui porque eu acho que vai gerar muita reflexão em vocês, vai gerar realmente um ponto aí para vocês enxergarem dentro da rotina, dentro da dinâmica de vocês. E acredito que essa aula aqui vai realmente ser um divisor de água para muitas mulheres que hoje se sentem extremamente sobrecarregadas, se sentem descontentes com a sua realidade como mãe, gostariam de estar vivendo uma vida diferente, amam seus filhos, eu tenho certeza disso, mas sentem aí uma certa tristeza, digamos assim, por não ver a sua vida fluindo da forma como ela gostaria, por não ter essa energia criadora, poderosa mesmo, que a mulher tem tão bem canalizada aí na sua realidade, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do hiperestímulo, o que ele é, por que que ele impacta pessoas de uma forma diferente e, principalmente, quais estratégias você pode adotar aí na tua rotina, na tua vida, no teu dia a dia, para ter um impacto, né, para fazer diferença, para fazer diferença e para fazer diferente também do que você tem feito aí, tá bom? Então, ó, começando aqui a nossa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar a curtida no vídeo também, né, o joinha aqui no vídeo, porque pra gente faz muita diferença essas métricas, vocês nem imaginam como, ajuda que o YouTube entregue para mais pessoas que também já estão inscritas aqui no canal, enfim. Então, sempre que possível, interajam com os conteúdos, porque é uma forma também da gente ter um termômetro para saber como está aí o interesse de vocês em cada um desses assuntos, tá? Mas eu acho que o assunto de hoje aqui vai somar para quem está aqui. Quem está vendo essa aula no ao vivo, quem está assistindo a gravação dessa aula também lá na nossa plataforma, vai ter muita descoberta, muitos insights incríveis aqui com algumas coisas que eu vou trazer para vocês, beleza? Então vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão do hiperestímulo, né? Depois que eu me tornei mãe, eu tenho mais prazer em conversar com outras mães. Mesmo quando eu era educadora parental, é lógico que eu gostava, né? Mas era sempre por a conversa ela sempre ia mais por esse lado da educação parental, da minha profissão. Hoje eu acho muito legal poder conversar com outras mães sem necessariamente dizer que esse meu interesse tem ali esse fundinho da educação parental, né? Mas como mãe, poder me conectar com outras mães é muito legal. Além disso, esses conhecimentos, eles somam muito na minha maternidade, né? Saber da realidade de outras mulheres, eu acho que é sempre uma coisa
É muito interessante, é uma coisa que eu gosto bastante. E, conversando com outras mães, eu percebi que a questão do hiperestímulo é algo que é muito forte, não só para mim, depois que eu me descobri como uma pessoa altamente sensível, já venho explicar para vocês, mas para outras várias mulheres. Então, a questão do hiperestímulo relacionada aqui à maternidade, como eu já falei em algumas aulas anteriores, né, dei uma pinceladinha, a gente para pensar em tudo que vem junto com uma criança pequena, né, com um bebezinho. Então, é muito choro, é muito barulho, são muitos cheiros, né? Se você parar para pensar, lembrar do teu filho recém-nascido, lembrar do teu puerpério, eu tenho certeza que você vai ter muita memória olfativa também dessa época, não só as suas memórias ali processadas das situações. Então, é muito cheiro, é muita textura, vem a introdução alimentar, com aquele monte de comida espalhada pela tua casa. Uma casa que antes, presidida por 2 adultos, era muito mais fácil de permanecer organizada, de permanecer arrumada. Agora, com a criança, já tem brinquedo, já tem coisas espalhadas. Então, parece que realmente a vida, quando ela tá ali em volta de uma criança, ela é mais barulhenta, ela é mais agitada. Naturalmente, isso vai acontecer com todas as pessoas. E eu imagino também que, conforme os filhos vão chegando, né? Se você tem mais de uma criança aí na tua casa, cada vez mais isso vai se aumentando. Então, quando a gente pensa nessa questão do hiperestímulo, é pensar num estímulo que está exacerbado, num estímulo que é difícil de você conseguir processar, que está além da tua capacidade de processamento. Pensar num computador mesmo, num celular, se você já teve algum celular aí que ficou um pouco mais defasado, você vai saber, né? Minha sogra essa semana ela tava aqui desesperada com o celular dela, que ela ia ter que trocar o celular dela, porque ele não tá mais conseguindo fazer nada, ele trava pra tudo. Vai abrir o WhatsApp, demora 10 minutos pra conseguir abrir o WhatsApp, né? Por quê? Porque ela tem mais coisas ali do que ele aguenta processar. Então chegou um ponto que ela excedeu as capacidades dele. E a gente faz isso com a gente também, não só com as máquinas, viu? A gente também muitas vezes acaba tendo essa dificuldade de conseguir processar tudo ao nosso redor, porque a gente esquece que a gente não é um robô, até o robô falha, quem dirá a gente, né? Mas a gente esquece que a gente não é um robô e esquece que a gente tem uma quantidade de- determinada, né? Fixa ali, de energia vital. Então, às vezes a gente quer abraçar o mundo e talvez se você for como eu, né, esse tipo de pessoa, assim, que quer fazer tudo, que quer estar no controle de tudo, que gosta de saber das coisas, né, e não consegue ficar muito ali como espectadora, gosta de estar ali no meio dos protagonistas. Então, essas pessoas que têm essa energia muito do fazer, do ir lá e acontecer e tudo mais, acabam muitas vezes se sobrecarregando. A gente assume tarefa na escolinha da criança, e na igreja, e em casa, e com o marido, e no nosso grupo social de amigas, e aí a gente vai falando sim para tudo. E a gente esquece muitas vezes de que cada vez que a gente fala um sim para o outro, a gente tem que muitas vezes falar não pra gente mesma, né? Então, o tempo ali que eu teria, por exemplo, para fazer alguma coisa, para poder trabalhar, para poder fazer as minhas coisas, eu estou preenchendo cumprindo favores para o meu marido, cumprindo favores para minha mãe, vou pagar uma conta para eles, é a hora que eu vou ver, nossa, já passou meu tempo aqui e tal, e eu tinha tanta coisa para fazer que vai ficar para depois. E isso vai cada vez mais se acumulando, né? Além de tudo que vai acontecendo ao nosso redor. A gente que é mãe fica muito mais com a criança, geralmente, né? Então, tem toda essa pressão, além dos afazeres, mas também das coisas que estão acontecendo ali. Se você faz uso de telas ainda em casa, né? Tem muito esses momentos de tela com a tua criança em casa. Então, são os desenhos coloridos, é o barulho da televisão, é o barulho da música, criança, né? Música de criança em si, essas músicas infantis já são músicas que vêm com uma proposta de hiperestímulo. Dificilmente você vê uma música mais tranquilinha, né? A não ser que ela seja do álbum, a versão da música para fazer ninar, né? Mas geralmente são músicas mais agitadas, com muitas palavras, com toda essa proposta meio Baby Einstein, assim, né, para os nossos filhos. Então, muitas palavras, muitos conhecimentos, e toda hora chega uma coisa nova. Agora é música em inglês, e depois troca para espanhol, e a batatinha, e eu não sei o quê, e vai falando das comidinhas e tal. É aquela loucura, né? Só de pensar nessa situação, parece que a nossa cabeça já fica. Já fica cansada. E uma dessas conversas, assim, com outras mães, uma temática que eu percebi que é muito comum, que eu acho que é unânime entre as mães, é o seguinte, cara, vai dando 3, 4, 5 horas da tarde, parece que eu já vivi
uma semana em um único dia, né. Então essa impressão que a gente sempre tem de que, não é só o dia que tá passando ali com a criança, mas parece que são vários dias que a gente vai vivendo. Então chega às 6 horas da tarde, a maioria das mães já tá com a bateria pra lá de arriada. E ainda tem a rotina da noite para cumprir. Se o teu filho dorme bem, graças a Deus por isso, né, mas se ele não dorme, você ainda sabe que vai ter o turno da noite para cumprir. Muitas mulheres lidam com essa privação de sono, por anos da vida, né, e depois já acorda e vai cumprir teu horário no trabalho, ou vai cumprir teus afazeres na tua casa. Então, a gente sabe que a demanda é alta, é uma demanda realmente exaustiva. E essa questão do hiperestímulo é justamente isso. Vão acontecendo mais coisas do que o que a gente dá conta de processar. E é lógico que numa realidade dessa você vai acabar explodindo, porque o teu sistema nervoso não vai conseguir regular tudo isso. Vai ter problema de autorregulação de emoção, porque você tem que ser o próprio Buda iluminado, né, para conseguir dar conta de tudo isso zen, passando assim, ilesa por todos esses estímulos. E isso não vai acontecer. E é lógico, geralmente quem que sobra ali como bode expiatório, né, coitado, são os nossos filhos, são as nossas crianças, porque eu acho que tem vários motivos para isso, né, não só o fato da gente já ser acostumado a tratar a criança como algo inferior ali, então, se você parar para pensar ao decorrer aí da nossa evolução como humanidade, as crianças elas sempre foram essa coisinha silenciada que, é um saquinho de batata ali, né, onde os pais depositam suas aflições, seu mau humor do trabalho, seu mau humor do cuidado da casa, né, enfim. Mas acho que para além disso, é obviamente, né, as crianças elas acabam ficando mais tempo com a gente. E a nossa sociedade normalizou isso. Se você for ver, por exemplo, uma pessoa que assume que bate nos animais dela, que põe eles de castigo na chuva, coloca eles amarrado para fora de casa e tal, todo mundo vai ficar, "Ah, meu Deus, ó, que absurdo, né? Por uma pessoa fazer um tratamento desse. Mas muitas vezes o que a gente vê é pessoas que assumem até dando risada, que batem nos filhos. Ai, nossa, dei, né? Coloquei de castigo. Então a gente vê isso daí, a sociedade cada vez mais normalizando isso. Então acaba que os bichinhos ali acabam como bode expiatório mesmo dessa situação toda, né? E é isso que a gente não quer, porque além de ser extremamente prejudicial para a criança viver num lar desse, né? Ser esse lugar aí onde a gente vai e deposita todas as nossas mágoas, aflições e reatividade. Além disso, né, além do prejuízo que a gente traz para o nosso filho, também tem toda aquela relação de culpa, aquela relação negativa que a gente mesmo vai construindo, né, como agente punidor ali na vida deles. Aos pouquinhos, as próprias crianças começam a encarar a nossa presença no local como uma espécie de punição, que é algo que a psicologia comportamental hoje já coloca, né? Que é essa equivalência que a gente faz entre a punição e o punidor. E aí a própria presença do punidor ali naquele momento já se torna algo aversivo pra gente. Então, vai quebrando vínculo com essa criança e vira essa bagunça, né, e é isso que a gente não quer. Se você tá me ouvindo aqui nessa aula e, acredita que você já esteja nesse momento, "Ai, eu acho que já virou isso", calma que também não é jogo perdido, tá, não é pra entregar, jogar a toalha e, "Ai, é isso aí, vamos viver desse jeito", não. Mas é lógico que a gente pode sim buscar recuperar isso. E o primeiro passo é a gente buscar uma estabilidade dentro da gente, entender por que que essa reatividade está tão presente, tão exacerbada assim, para que a gente consiga silenciar mesmo, sabe, essa raiva toda, essa reatividade toda aqui, tá. Então, pensando nessa realidade de hiperestímulo, nessa vivência das mães com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu queria trazer para vocês essa ideia do pessoa altamente sensível. Por quê? Esse foi um termo cunhado por uma psicóloga chamada Elaine Aron. Ela tem até um livro, tá? Que chama Pessoas Altamente Sensíveis. Esse termo de pessoas altamente sensíveis foi cunhado por ela, e hoje, assim, nas pesquisas mais conservadoras, obviamente, né? Estima-se que pelo menos 20% da população mundial tenha esse perfil sensorial mais sensível. Eu acredito que seja muito mais do que isso, principalmente hoje, como a gente tem
falado mais sobre a questão da neurodivergência também, de como o cérebro tem processado todas essas informações, essas vivências. Então, eu acredito que esse número, conforme as pesquisas forem avançando nesse assunto, eu acredito que vai ser um número muito mais expressivo, tá? Mas se você parar para pensar, já 20% da população mundial já é muita coisa. E quando a gente para pensar nas mães, inclusive, eu acho que isso se agrava um pouco mais. Tem uma pesquisa que eu vou deixar aqui para vocês também, da Universidade da Califórnia, que fala que as mães elas têm 60% maior chance de desenvolver burnout, de desenvolver depressão, por conta dessa questão do excesso de estímulo que vem do cuidado de uma criança, da vivência da maternidade. Então, quando a gente para pensar em tudo isso, a gente percebe que pessoas processam os acontecimentos de formas muito distintas. Por isso que às vezes o som alto para uma pessoa pode ser tão divertido, tão gostoso, e para outra pessoa pode ser tão aversivo. É, a etiqueta da roupa, tem gente que não se incomoda, né, com a etiqueta da roupa ali, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, dificilmente vou me incomodar com a etiqueta, né, a não ser que eu pare pra pensar nela agora, igual eu tô fazendo, né. Mas, eu dificilmente vou me preocupar com isso, vou me incomodar com isso. Minha filha, em compensação, ela se incomoda demais com essa questão, física, né, do tato ali. Essa é um canal dela ali, né, da, da, de sensibilidade dela muito maior. Então, cada pessoa vai processar as coisas de um jeito, os acontecimentos de um jeito. E se você para pensar, uma pessoa altamente sensível é uma pessoa que ela tem uma necessidade maior de uma pausa maior para conseguir recuperar as energias, para fazer esse detox dos sentidos dela. E também, é claro, pensando aí nessa questão do hiperestímulo, também é uma pessoa que ela é mais facilmente exposta. Vamos pensar num nervinho exposto mesmo. Se você tá com o nervinho exposto, qualquer coisinha que toca ali, ele já arde, ele já dá o sinal dele, né? Diferente de uma pessoa que tá com essa sensibilidade normal no lugar. O Vinícius tá com uma alergia agora ali na barriga, qualquer coisinha que encosta na barriga dele, ele já sente esse incômodo. Agora, no momento que ele não tá com essa sensibilidade, isso não vai fazer diferença nenhuma para ele. Então, acho também legal a gente parar e pensar que existem épocas da vida onde a gente está mais sensível, principalmente nós, mulheres, que somos cíclicas, né? Existem momentos do mês onde realmente a gente funciona com uma sensibilidade mais aflorada e outros momentos menos. Então, é importante que a gente pare para se ouvir, para se escutar, coisa que a gente nunca fez. Principalmente nós, mulheres dessa geração, que já crescemos aí numa indústria, né, de anticoncepcional desde muito novinha, de tomar anticoncepcional para regular, né, o nosso ciclo. A gente nunca, muitas de nós, né, nem tivemos um primeiro ciclo aí para conseguir entender como é que o nosso corpo funcionava sem o uso de hormônio artificial. Então, não tô demonizando o uso, não, mas estou falando assim, o jeito que, né, a nossa sociedade pensou na mulher aí, né, pensando até no modelo do mercado de trabalho mesmo, que é um modelo que não é feito para abraçar a mulher, né? É um modelo onde a mulher foi se encaixando ali conforme dava por necessidade e ali ficamos. Mas não foi um modelo construído pensado na gente, foi um modelo construído pensado nos homens. Então, tudo isso impacta também. A gente viver numa sociedade, num mundo, que não foi parado para pensar, para abraçar esse lado da nossa feminilidade, né? Que não foi pensado para funcionar do modo que nós funcionamos, cíclicas assim. Então, isso tudo a gente foi aos pouquinhos silenciando dentro da nossa vida e a gente foi parando de se ouvir, de se entender, de buscar se conhecer também, né, dentro de tudo isso. E se você, como eu, for uma pessoa altamente sensível, você vai perceber que não só nesses momentos do mês, mas em outros momentos também, é um pouco mais difícil de você se adaptar, processar, enfim, e entender tudo isso que acontece ao seu redor de uma forma funcional. Muitas vezes isso vem com essas explosões, porque às vezes o que parece pouco para muitas pessoas, pra gente é muito. Então, saber se ouvir, se escutar nesses momentos é de extrema importância, ok? E se, Lourdes, eu tô ouvindo isso aqui e, meu Deus, tá fazendo muito sentido. Eu acho que realmente eu posso ser uma pessoa altamente sensível. Eu te recomendo muito que faça a leitura do livro da Elaine Aron. Eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição também
desse vídeo, tá? Para que vocês possam fazer a leitura, que eu recomendo demais, acho muito legal. Mas assim, saiba que você não está sozinha. E durante muito tempo, eu me cobrava isso. Eu pensava, poxa, por que tantas alunas minhas conseguem, tendo 4, 5, 6 filhos, e eu tô com tanta dificuldade com uma só, socorro, né? E eu sei que conforme os filhos vão vindo, a gente também vai aprendendo a se adaptar melhor a isso. Mas ah, eu me sentia muito mal, sabe? De pensar, poxa, por que que as pessoas conseguem, por exemplo, fazer uma rotina de trabalho tão exaustiva e ainda cuidar da casa e manter as crianças e tudo mais, e eu não, né? O que que tá acontecendo? A própria introdução alimentar mesmo. Hoje, sabendo das minhas neurodivergências, eu sei também que eu tenho que ficar sempre atenta, né, ao meu grau de perfeccionismo, de autocobrança. Mas a própria introdução alimentar, para mim, foi um caos, porque como que tantas mães conseguem fazer as lancheirinhas criativas e o bolinho em formato de não sei o quê, com as receitinhas lá, e nada dava certo. Então, quando você se cobra desse jeito, como eu me cobrava, é lógico que o peso de tudo fica muito maior. E fica difícil realmente você conseguir passar por essas experiências com prazer, né? Até por volta dos 9 meses da minha filha, assim, eu não consigo me lembrar de muitas situações onde realmente eu tinha prazer naquilo que eu estava vivendo. Eu tinha muito prazer em estar com ela, em ter ela na minha vida, e em todos os momentos eu sinto um grande amor pela minha filha, uma paixão gigantesca. Mas para mim era muito difícil enxergar as coisas que eu fazia com amor. Hoje eu vejo que é uma necessidade de uma mudança de mentalidade realmente, da gente estar atenta e perceber que nem tudo que a gente faz a gente precisa amar para colocar amor nessas coisas. E tá tudo bem se você não ama tudo que você faz na sua rotina, né? Desde que você saiba colocar amor em todas essas coisas, que é muito importante, porque isso muda a forma como o outro recebe. Mas tudo isso vinha com muita cobrança. E hoje, não que as coisas tenham ficado mais fáceis, definitivamente elas não ficaram mais fáceis. Mas eu acho que aprender a dar essas pausas, esses descansos, entender que tem hora que eu preciso desse tempo de respiro e que esse tempo de respiro não precisa que tudo fique em ordem e tudo certinho para que ele aconteça, mas que ele pode acontecer enquanto a vida acontece também, né? De respeitar esse meu perfil sensorial fez muita diferença para mim. Então, se por acaso você se identifica com isso que eu trouxe aqui nessa primeira parte da aula, eu quero dizer que tá tudo bem. Se você ser mais sensível, você precisar de mais tempo para descansar. As pessoas elas funcionam de formas diferentes e às vezes o que você tem de vantagem, a outra pessoa tem de dificuldade. E o que ela tem de vantagem, você tem de dificuldade. E é assim a vida, vai acontecendo, beleza? Eu vou trazer para vocês uma história desse livro aqui, que é um livro que eu já falei algumas vezes sobre esse livro, principalmente lá no meu Instagram, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Esse é um livro muito polêmico, é, que ao mesmo tempo que tem gente que ama, tem gente que odeia, mas eu demorei muito para dar uma chance para esse livro, porque eu via muito ligado ao movimento feminista e tudo mais, e ao mesmo tempo que algumas pessoas do movimento feminista adoravam esse livro, outras odiavam, porque falam que ele é muito caricato na visão da mulher e lá, enfim. Então, com essa polêmica aí, eu acabei me distanciando muito de ter interesse realmente pelo título. Mas, com uma psicóloga que me atendeu nesse momento aí de grande dificuldade que eu tava, fez a recomendação e por confiar muito no trabalho dela, eu dei uma chance, assim, meio, vamos ver o que será. E eu acho que, assim, dentro de todo o processo da minha depressão pós-parto, de como eu lidei com isso e como eu saí com isso, eu acho que, assim, eu coloco esse livro aqui como um dos pilares, né? Eu acho que foi a minha família, a terapia e esse livro, com certeza, que me ajudaram aí nesse mundo físico nosso aqui a superar essa situação toda que eu estava vivendo, né? Então, esse livro, ele é muito legal porque ele é escrito por uma psicanalista e ele é um compilado de várias histórias que ela vai juntando, porque ela é contista, ela viaja o mundo recolhendo essas histórias de cultura popular, e aqui ela vai fazendo sempre uma construção com a psique feminina. Então, esse é um livro que
com certeza, essa versão aqui, eu vou comprar depois um novo pra mim, porque essa versão aqui toda marcada, desenhada, escrita, vai ficar pra minha filha, pra ela levar pra vida dela, porque eu acho que toda mulher deveria fazer a leitura obrigatória desse. A gente via vir assim, ó, já sai da maternidade e já toma esse livro aqui pra você, né? Pra você ler e aprender com todas essas histórias aqui que nos contam. É uma história pesada que eu vou ler pra vocês agora, densa, é curtinha, mas assim, é pesada a temática, tá? Então talvez seja um pouco gatilho aqui, não sei, né? Se você pensando nas pessoas altamente sensíveis, mas é uma história muito legal, que é a história da Llorona. E essa história aqui, ela recolheu no Colorado de um menininho de 10 anos que ele conta pra ela o seguinte, olha só. A Llorona, ela era uma moça muito pobre, mas muito bonita, e conheceu um fidalgo e conquistou o afeto dele, né? Que era um rapaz muito bonito, de uma boa família, muito rico. E eles ficaram juntos. E a Llorona, depois de alguns anos, ela acaba engravidando de gêmeos. Mas algo deu errado na gravidez dela. E durante a gravidez, a Llorona, ela bebeu água do rio que eles moravam, perto de onde eles moravam, né? Só que esse rio, ele estava poluído, porque na nascente desse rio, o fidalgo, a família do fidalgo, construiu uma fábrica, e essa fábrica jogava os dejetos todos nesse rio. Então a Llorona bebe essa água poluída pela família dele, por ele, e os filhinhos dela, os meninos gêmeos, eles nascem cegos e com os dedos unidos por uma membrana, porque ele havia envenenado o rio com esses dejetos das suas fábricas. O fidalgo, então, diz a Llorona que ele não a queria e não queria seus filhos também. E ele se casa, então, com uma mulher rica que queria os objetos produzidos pela fábrica dele. A Llorona, então, entra numa depressão profunda, numa tristeza, e joga os filhos no rio porque ela acredita que eles levariam uma vida de extrema dificuldade com todas essas deficiências deles. E depois ela cai morta ao lado do rio de tanta dor. Ela vai para o céu e São Pedro lhe diz que ela não poderia entrar no paraíso enquanto ela não encontrasse a alma das duas crianças inocentes no rio. Então, a Llorona procura o tempo todo por seus filhos no rio poluído. Mas ela mal chega a ver alguma coisa, de tão escura e suja que é a água. Os seus longos dedos de fantasma então varrem o fundo do rio e ela vagueia pelas margens chamando pelos filhos o tempo todo. É por isso que as crianças sabem que elas não devem se aproximar dos rios depois de anoitecer, porque senão a Llorona pode se confundir e levar as suas crianças embora para sempre. Então é uma história, né, que surge da cultura popular. Principalmente, eu acredito aqui na função de assustar as crianças para que elas fiquem longe das margens dos rios, que realmente traria algum perigo, né? Assim como a história da Chapeuzinho Vermelho, com a ideia do lobo mau e tudo mais. Mas essas histórias, elas não trazem só essa moral para criancinhas. Todos esses contos que hoje a gente conhece, né, como os contos de fadas, que são essas histórias que vêm de cultura popular, elas trazem também mensagens muito profundas da nossa psique. E aqui é interessante que a história da Llorona, né, aqui ela vai trazer mais para esse lado do homem, mas aqui não é como se fosse realmente o marido, né, não é o teu marido que tá poluindo aí o teu rio, não, tá? Mas é essa energia do ânimos que a gente chama dentro da psicanálise, que é essa energia masculina que vive dentro da nossa psique, né? Então toda mulher ela vai ter o seu ânimos aí dentro da sua psique, vai ter essa energia masculina, que é essa energia de fazer as coisas, né? Como eu falei, talvez se você for uma mulher de muito fazer, de muito protagonizar, né? De gostar de estar muito envolvida nas coisas, talvez você sinta um pouco mais isso. E a ideia dessa poluição aqui, eu acho que a gente pode colocar também todos esses hiperestímulos, todos esses sims que a gente fala, que além da nossa capacidade de execução, né? Toda essa ausência de descanso, todas essas obrigações, todas essas dificuldades naturais da vida adulta que vão acontecendo, né? Então, além das dificuldades naturais, as dificuldades que a gente se impõe nesse meio do processo, esses pensamentos negativos que a gente vai tendo ao longo do nosso dia de revolta, essa dificuldade que a gente tem de aceitar, de abraçar a
nossa realidade, de abraçar a nossa vida do jeito que ela é, né? Sempre idealizando algo melhor, olhando para a grama do vizinho, que é sempre mais verde que a nossa. Enfim, então todos esses maus hábitos também que a gente vai vivendo e vai colocando na nossa vida, né? Muitas vezes essa questão do hiperestímulo mesmo. Eu percebo que muitas pessoas já hiperestimuladas, já estressadas com essa realidade que elas vivem, elas acabam indo para quê? Para essas diversões dopaminérgicas baratas. Então, vai para o celular o tempo todo aqui, chega no final do dia que você já está estressada de ficar com a galinha pintadinha tocando na Alexa o dia inteiro, você ainda vai chamar o teu marido para dar uma relaxada à noite, fazendo o quê? Assistindo TV, assistindo uma série, assistindo alguma coisa. Então, ou seja, é mais informação, é mais ainda tudo isso que vai se colocando na nossa vida, né? E aí a nossa alimentação que é ruim, ao invés da gente dormir cedo para ter uma boa noite de sono, uma noite recuperadora, um sono reparador, a gente vai dormir tarde, acorda cedo para fazer as demandas com a criança e aí já se estresse, enfim, né? Então tudo isso vai entrando para poluir esse nosso rio. E aos pouquinhos a gente vai cada vez mais poluindo esse rio. E eu acho interessante quando a gente para pensar também na figura de cada coisa aqui, né? Assim como eu falei que o ânimos, ele pode ser representado aqui nessa figura do marido, né? Da fábrica. Além disso, ele também tem a figura das crianças aqui, que é essa capacidade criadora, essa capacidade geradora da mulher. Então, eu acho que, de certa forma, a maternidade, quando ela surge, ela dá uma prejudicada mesmo, né? Na nossa capacidade criadora, porque a criação ela vem do ócio, e é lógico, com uma criança pequena, você vai ter pouquíssimos momentos de ócio na tua vida, né? Porque o tempo todo eles estão chamando a gente para uma ação. Então, essa nossa capacidade de criação mesmo no começo da vida, ela é toda canalizada para os nossos filhos, né? Ela é toda canalizada para as nossas crianças. E faz parte, que bom que é assim, significa que a gente está no caminho certo, né? Mas esse rio aqui que a gente vê na história, né, apesar dele estar poluído, se você parar para pensar, esse rio, na verdade, é toda essa energia criativa da mulher que surge ali, a vida surge através desse rio, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão do hiperestímulo, de toda essa vivência da maternidade e uma possibilidade de recuperação disso, a gente tem que falar também sobre a vida criadora da mulher. Por quê? Muitas vezes, uma das formas que a gente tem de descansar não é dormir, tá? Eu vou dormir. E você dorme, dorme, dorme e não recupera suas energias. Por quê? Porque uma das formas que a gente tem de descanso é o descanso produtivo, né? Não aquele descanso que a gente vai lá sentar e ficar simplesmente fazendo detox ali, né? Ou descansando para poder dormir e se recuperar. Não. Mas ele também vem da saída das ideias. A gente precisa ter um momento de descarte de tudo isso. E a criação, ela surge como uma boa proposta para esses momentos, tá? Então, aqui, quando a gente percebe essa história da Yorona, né? A gente vê que é uma mulher que ela perdeu tudo isso. Ela perdeu essa capacidade de criar, ela perdeu essa paixão, né, por fazer as coisas acontecerem. Ela tá ali, ela tem essa energia, ela tem os filhos ali dentro dela e ela aceita tomar água desse rio que estava poluído. Ela aceita aos pouquinhos viver essa essa destruição. E ali ela então começa a gerar algo que na história é defeituoso, né? Os filhos nascem cegos, eles sofrem com os pecados da mãe, digamos assim, né? E do pai. E aí então ela tomada por essa tristeza decide destruir tudo, ao invés de buscar uma solução. Tomada por essa tristeza, ela afoga os filhos no rio. E quando a gente pensa, né, novamente nessa questão do hiperestímulo e de tudo isso, a gente tem que lembrar um pouquinho de quem a gente é por trás de todas essas funções, por trás de todos esses sims que a gente fala, e também falar assim de vez em quando para as nossas necessidades. Aqui, olha que legal, ela traz uma citação que ela diz o seguinte:
Os olhos das mulheres cintilam quando elas criam, suas palavras saem melodiosas, o seu rosto fica ruborizado, o seu próprio cabelo parece brilhar mais. Elas ficam excitadas com a ideia, interessadas pelas possibilidades, apaixonadas pelo próprio pensamento. A essa altura, como o grande rio, espera-se que elas se derramem continuamente no seu próprio caminho criativo. É desse jeito que as mulheres se sentem realizadas, e essas são as condições do rio junto ao qual a Llorona vivia antes que a destruição ocorresse. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas estratégias para um detox dos sentidos que é importante? Sim, vou trazer e é muito importante. Mas não basta só você limpar os seus sentidos. Se você não encontra realmente um repouso, um descanso criativo para você, porque as mulheres elas têm essa necessidade de criar. Nós somos feitas assim, criativas, imaginativas. Não é à toa que as mulheres elas correspondem à maior parte dos empreendedores do Brasil. Então a gente gosta de fazer algo diferente, de fugir dessa rotina, de fugir dessa mesmice. Você vê a mulher, ela tem uma sensação inquieta, né? Ela gosta de trocar de cabeleireiro. Meu marido, ele vai no mesmo barbeiro desde que a gente casou. Antes da gente casar, na verdade, o Vinícius já ia no mesmo barbeiro, né? De vez em quando, só que ele troca, que o barbeiro dele é muito caro. Mas ele vai, ele é super fiel. Já eu, acho que desde que a gente se conheceu, eu não consigo contar nem numa mão em quantos salões diferentes eu já fui. E é assim, a mulher, ela tem essa necessidade, né, de troca e, enfim. Então, tudo isso pode acontecer. Agora, uma das armadilhas que a gente tem, tá, para esse momento, é a gente sempre botar a culpa na nossa realidade, na nossa vivência ali e dizer que a tua realidade não comporta isso. Ah, é fácil para ela falar porque ela não trabalha fora, porque ela tem um filho só. Ah, é fácil para ela falar porque ela tem isso, ela tem aquilo. E a gente sempre vai colocando assim, né? Ao invés de simplesmente falar legal isso. É diferente, eu não havia pensado nisso. Como eu posso colocar isso dentro da minha realidade, trazer isso para as minhas possibilidades? Porque é lógico que você vai precisar adaptar. Cada um tem uma vivência, como eu falei, cada um processa as coisas de uma forma diferente. No entanto, é importantíssimo que você pare e pense também uma forma de trazer toda essa potência tua também para que tenha esse momento de saída, né? Então a gente tem o nosso momento de entrada de informações, mas tem um momento de saída dessas informações também. E olha que legal, olha que interessante isso daqui, né? Se o complexo, então, que surge dessa questão do fracasso, da inibição da criação, conseguir interromper o seu avanço com essas alegações, você estará na mão dele. Diga que se cale ou que vá embora até que você tenha terminado. Lembre-se que se a lógica fosse tudo que há no mundo, certamente todos os homens cavalgariam de lado. Já vi as mulheres cumprindo longos expedientes em empregos que elas desprezam só para poder comprar objetos caríssimos para sua casa. O parceiro, os filhos, enquanto se deixam em segundo plano outros talentos que são consideráveis. Já vi mulheres insistindo em limpar tudo dentro de casa antes de poder sentar para escrever. E todas sabemos que há algo curioso na limpeza doméstica. Ela nunca termina. A hora que você colocar isso aqui na tua cabeça, a vida muda, tá, minha amiga? A vida muda. Um jeito perfeito para paralisar uma mulher é justamente essa, uma tarefa que não tem fim. A mulher ela precisa ter o cuidado de não permitir que o excesso de responsabilidade ou de respeitabilidade roube o tempo necessário para seus êxtases, improvisos e repousos criativos. Ela deve simplesmente fincar o pé e dizer não a metade do que ela acredita ser o seu dever. Se você parar para pensar, você vai perceber que a maioria das coisas que você acaba fazendo no seu dia não é que realmente são obrigações, não. É você que coloca que elas têm que ser feitas dessa forma ou que elas sejam sua obrigação. Mas se você parar para olhar com atenção de verdade, seletiva, parando para pensar que você tem só aquele nível de energia para demandar no teu dia, você vai perceber isso aqui. A arte não foi feita para ser criada somente em momentos roubados. A dispersão de planos e projetos, como se pela ação do vento, ocorre
quando a mulher tenta organizar uma ideia criadora e essa, de certo modo, não para de ser espalhada, ficando cada vez mais confusa e desorganizada. A mulher não controla a ideia de um modo mais concreto, porque uma vez ela não tem tempo para fazer todas as anotações e organizá-las, ou pode ser que ela esteja sendo requisitada por tantas outras coisas que acaba perdendo o fio da meada e não consegue voltar a ele. Pode também acontecer de o processo criador da mulher ser mal compreendido ou desrespeitado pelos que a cercam. E realmente, nem sempre você vai ter uma realidade onde as pessoas consigam ver o valor na sua necessidade de criar. Mas cabe a ela informar-lhes que quando ela está com aquela expressão nos olhos, isso não quer dizer que ela seja um terreno baldio à espera de que o ocupem. Quer dizer que ela está equilibrando um grande castelo de cartas de ideias na ponta de um único dedo, que está se unindo cuidadosamente todas essas cartinhas usando minúsculos ossos cristalinos e que um pouquinho de saliva. E que, se ao menos ela conseguir levar tudo isso para a ponta da mesa, sem que isso caia ou desmorone, ela poderá trazer à luz uma imagem do mundo invisível. Falar com ela nesse momento equivale a destruir essa estrutura. Falar com ela nesse momento equivale a partir o seu coração. No entanto, presta atenção nisso aqui, ó. A mulher pode agir assim com ela mesma ao descartar as suas ideias até que toda a animação se esgote, ou não fazer questão quando outras pessoas se esgueiram levando os materiais e instrumentos de criação. Ao cometer os simples deslizes de não comprar equipamentos corretos para executar corretamente seu trabalho criativo, ao parar e recomeçar tantas vezes, permitindo que o mundo a interrompa à vontade e o seu projeto acabando então em ruínas. E aqui, olha que interessante, quando a gente está dentro desse complexo, parece que a gente nem percebe como é que a gente foi parar lá, né? Não sei se você também tem essa sensação, mas nesses momentos eu percebia que eu tinha uma vida muito criativa antes, então toda semana eu estava aqui dando aula, né, fazendo alguma coisa, criando coisas. Essas aulas mesmo, elas são um produto, né? Então eu fico a semana inteira aqui pensando, eu vou lendo um negocinho, eu pego um recortezinho, eu jogo lá no meu Notion e vou montando e tal. Então a aula é todo um processo. Geralmente, realmente, eu paro, sento em um momento do dia para poder organizar tudo, mas durante a semana ela vai aqui, ó, surgindo em várias vivências, em vários momentos e ela vai sendo coletada. E é importante que esses momentos eles não sejam interrompidos. Ah, mas isso quer dizer que então eu tenho que esperar, porque meu filho vai chorar, meu filho vai fazer. E aí, não, não é isso que eu tô falando. É lógico que a vida vai continuar acontecendo e cabe a gente também ter esse jogo de cintura. Mas enquanto a gente colocar tudo com uma extrema perfeição para ser executado, a gente nunca vai conseguir executar nada. Então, muitas vezes eu percebia que às vezes eu queria criar um post, por exemplo, né? Nesses momentos que eu estava mais afastada. Eu queria escrever alguma coisa, mas acho que não vai sair bom o suficiente. Eu vou precisar refinar isso várias vezes. Então eu voltava tantas vezes naquele texto que chegava uma hora que ele nem mais fazia sentido para ser publicado, de tanto que ele foi remexido ali. Por quê? Porque eu sempre estava nessa procura de criar algo extremamente perfeito. E você vê ali a Yorona, né? Então, quando ela bebe essa água e ela começa a se nutrir de algo que não era devido para a nutrição dela, quando ela cria essa coisa imperfeita, ao invés dela abraçar essa imperfeição dos filhos, ela vai lá e os afoga. E a gente vai fazendo isso com todo esse nosso processo. Você para pra pensar, por exemplo, a questão da casa mesmo, né? Muitas vezes ela serve para aprisionar a gente. Eu demorei muito tempo para aceitar ajuda dentro de casa, mesmo a gente tendo condição na época de pagar por uma faxineira para ir, né, uma, duas vezes em casa. Eu não aceitava isso. Eu demorei muito tempo para conseguir mudar a minha mentalidade e entender que aceitar esse tipo de ajuda, na verdade, era benéfico para mim e me possibilitaria pausar e usar esse momento para outras coisas que eram importantes. Em muitos momentos eu não aceitava ajuda da minha rede de apoio, por quê? Porque ela não é perfeita. Ninguém vai cuidar do meu filho como eu cuido. Imagina, né? Eu sei o horário que ela dorme, eu sei o horário que ela come, eu sei o horário que ela faz cocô, tudo. A rotina da Olivia sempre foi extremamente cronometrada, né? Então eu sempre tive tudo muito certinho, porque eu observava muito. Eu tenho meu caderninho de observação dela, que tem anotação de quando ela era bebezinha, gente. Tipo, tem anotação lá de 3 meses dela, né? Então, assim, tudo isso marcadinho, bonitinho. E como que eu vou pegar esse ser que eu controlo
tudo da vida dele, né? Que ele tá aqui, onde eu fico brincando de Deus ali, né? E vou entregar ele para outra pessoa para poder fazer as coisas que eu tenho que fazer. Não, não, não existe isso, né? Então a gente sempre vai colocando isso tudo como uma prioridade indelegável e aí a gente acaba frustrada. Porque não dá para dar conta de tudo, não dá para viver essa rotina dessa forma e exacerbada desse jeito sem abrir mão de algumas coisas, né? Então, é importante que quando você olha para a tua vida criativa, percebe aí se às vezes a dificuldade que você tem de criar seus projetos, de empreender, que eu sei que tem muitas mulheres que ficam frustradas com isso. Então, ai, nossa, depois que eu fui mãe, eu tinha uma carreira, hoje eu não tenho mais. É um convite excelente a empreender, a fazer coisas novas, sabe? A tentar caminhos diferentes, a tentar coisas novas. A vida é isso, nada é certo. A gente tem que arriscar, a gente tem que criar, porque essa é uma necessidade vital da mulher. Então, pensando nessa realidade cheia de som, de demanda, a vida, né, de mãe, que é essa coisa da gente ser exigida o tempo todo, é importante que você tenha esse espacinho só seu, onde você pode criar suas coisas imperfeitas, nem tão boas assim, e elas terem valor para você, porque esse é o processo de criação, é a gente criar coisas não tão boas. E aí vai surgindo. Hora de buscar a Olivia. Está quase na hora de buscar sua criança. A Tá vendo? temperatura é de 10 graus É isso. Celsius com sol Alexa, ensolarado. parar. Ter um cérebro para funcionar para você. Isso também é importante para lidar com a sobrecarga. Mas você ter esse espaço, né, para você poder criar suas coisas não tão perfeitas assim, poder assumir essa imperfeição, esse caos da vida, entender que a tua casa ela não vai estar 100% arrumada o tempo todo, para que aí sim você pare, sente, vá fazer alguma coisa por você. Isso não vai acontecer. Abraçar a vida do jeito que ela é muito melhor, é muito mais saudável, mesmo que ela seja cheia de imperfeições, mesmo que você não dê conta de tudo. Eu acho que se tem uma coisa hoje que eu sou muito feliz é de ser uma mulher que não dá conta de tudo, uma mulher que precisa de ajuda, porque isso é muito bom. A época que eu era uma mulher que dava conta de tudo, que eu brincava de ser Deus, né? Isso não era nada divertido, porque não adianta. É um esforço muito inútil, porque nós não somos Deus, né? Então é um esforço muito inútil você tentar preencher as lacunas, as necessidades de todos que estão ao seu redor, porque você vai falhar com eles. E é essa hora que você vai acabar explodindo com quem não merecia a tua explosão. E principalmente se prender a uma realidade em que você não consegue aceitar as suas condições, aceitar que essa é a sua realidade. E aí vem então esse descontentamento profundo que leva muitas mulheres a esse caos emocional, a essa explosão, a essa negação aí com a sua vida, tá? Então aqui eu tô deixando para vocês esse primeiro conteúdo aqui, né? Esse primeiro passo aqui da criação como uma coisa muito importante que a gente pode até voltar a falar várias vezes nas nossas aulas, porque é o que eu vejo que, assim, trata a raiz do problema. Essas outras estratégias que eu vou trazer aqui pra você, é pra você colocar na tua rotina, principalmente nos dias que você se percebe mais sensorialmente sobrecarregada, tá? Pra que você não faça essa besteira de descansar na televisão, né? "Ai, agora eu vou assistir uma série pra relaxar, para um momento meu". Calma, isso daí também é informação sendo adicionada. Então pare e pense do jeito que você realmente funciona, do jeito que seu organismo precisa descansar, porque descansar não é só dormir. Descansar, existem muitas formas, na verdade, tá? Da gente descansar. Então, eu quero trazer para vocês, para finalizar aqui, duas estratégias, que são duas estratégias que também eu vou deixar as pesquisas aqui na descrição desse vídeo. Ele também vai estar na descrição aqui da aula na plataforma para vocês, tá? Que são algumas pesquisas que mostram como a gente pode fazer para reduzir a nossa taxa, né, a nossa produção do cortisol ali nesses dias de maior estímulo, de maior estresse, tá bom? Que é o seguinte, quando a gente pensa no detox do nosso dos nossos sentidos, a gente pode pensar em duas estratégias muito eficazes, que são estratégias que eu adotei para minha vida. A primeira é o tal do banho no escuro, que é uma coisa que eu acho que toda mãe deveria fazer ao final do seu dia.
terminou o dia, colocou os filhinhos na cama, vá tomar um banho no escuro. Apague as luzes. Se você acha que seu banheiro fica muito, muito escuro, né? Você pode acender uma velinha para ficar numa penumbra muito sutil e permitir que o seu olho descanse, que a sua audição descanse de um dia que é tão cheio de convites, tão cheio de ruídos, de coisas acontecendo, de momentos onde você tem que ficar tão alerta. Então, desligar esse estado de alerta de uma forma consciente, pensando realmente em usar o seu corpo, né, em desligar ali esse sensorzinho que vai funcionar ao longo do dia, é muito importante. E aqui, olha que interessante, nessa pesquisa que eu trouxe para vocês, eles perceberam uma redução de 20% na produção do cortisol após 15 minutinhos no banho no escuro. Então, assim, não é algo que você pode falar assim, Lourdes, mas tudo isso que você está falando, tá bom? Ai, essa energia criadora, essa necessidade de criação, do descanso criativo, blá blá blá. Mas eu tenho 15 filhos, eu trabalho fora, eu vivo isso, vivo aquilo, cuido do meu pai que tá acamado e tenho que, né? Então, nossa, minha realidade não comporta nada disso. Beleza. Tua realidade comporta 15 minutos num dia para você ligar o seu chuveiro e tomar um banho no escuro? Perfeito, você já está fazendo algo que vai somar muito para a redução do teu nível de estresse, para te permitir esse repouso criativo também, né? Esse descanso merecido aí, um sono reparador, que é muito importante para você dar continuidade no seu dia. Então, o banho no escuro é uma estratégia muito, muito boa para fazer isso, tá? E uma outra coisa também que aqui eu considero muito importante é a redução dos estímulos na nossa casa. A Montessori ela tem um termo que é tratado como normalização, que é um estado onde a criança consegue alcançar, que é o estado dela estar normalizada. E olha que legal, todas as crianças elas nascem com essa capacidade de normalização, né? A normalização nada mais é do que você atingir o seu estado natural de funcionamento, então de calma, de tranquilidade, porque na verdade o que você vai sendo apresentado são os estímulos externos, né? E a forma como você vai ser apresentada a isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Então, muitas vezes a gente reclama, tem vários casos de mães que eu atendia, que assim, tá muito sobrecarregada, muito estressada com os filhos, minha casa vive uma bagunça, principalmente mães de mais de uma criança. É porque os meus filhos são isso, aquilo, eles são muito bagunceiros e a minha casa vive com brinquedo de jogar. Primeira coisa, vamos fazer o rodízio de brinquedo? Vamos pegar a maioria desses brinquedos e vamos guardar eles para que a criança não fique com 50 brinquedos à disposição para poder bagunçar pela tua casa toda? Porque se a criança consegue espalhar brinquedos num cômodo inteiro, tem muito brinquedo, tem muita opção. E é lógico que uma criança hiperestimulada, ela vai gerar mais hiperestímulo também para os seus pais. Então, uma criança que está acostumada, por exemplo, a ouvir musiquinha o dia inteiro, principalmente música infantil, né? A ouvir musiquinha o dia inteiro, a TV ficar ligada na casa o dia inteiro, mesmo que seja, não deixo no desenho, né? Mas tá ali com a TVzinha ligada, já é uma luz extra, já é um estímulo extra de imagem, né? Além disso, ainda tem os brinquedos dessa criança que estão espalhados pela casa, que são muitos brinquedos. Então, tudo isso vai somando para essa sobrecarga. Principalmente os tais brinquedos hoje, né? Que vem com plástico, com pilha, com luz, com barulho. O brinquedo fala inglês, fala português, fala espanhol, fala. Então, esse tipo de coisa, você tem que buscar realmente trazer para uma redução na tua casa. Caso contrário, é lógico que você vai ficar sobrecarregada e hiperestimulada, porque o ambiente todo convida para isso. Então, investir em mais brinquedos silenciosos, em brinquedos que só existam com a criança, né? Eu acho muito legal o conceito da criança ser a pilha do brinquedo. Se o brinquedo, ele precisa da imaginação da criança brincando ali, ele é em menor quantidade, né? Então, a gente separa sempre ali 5, 6 brinquedinhos para nossa criança poder brincar ali naquele dia, deixa separadinho, os outros deixa guardado, você pode ir fazendo rodízio, aí você vai ver o que vai funcionar melhor para a tua realidade, se é trocar os brinquedos do rodízio a cada 15 dias, a cada um mês, a cada uma semana, a cada dia, né? Então a gente foi fazendo dessa forma, em alguns momentos da vida a gente trocava o rodízio a cada uma semana, em outros momentos a cada um mês, né? E assim a gente foi espaçando um pouco mais. Então, você vai entender isso melhor, esse funcionamento com a tua criança. Mas é impossível, mas é necessário que você traga essa redução de estímulos na sua casa se você quer ser uma pessoa menos
hiperestimulada, se você quer uma criança menos hiperestimulada. Inclusive, olha que interessante, quanto menor a quantidade de brinquedos, melhor a qualidade e o tempo de brincadeira da criança. Também vou deixar a pesquisa aqui na descrição dessa aula para vocês. Quanto menor a quantidade de brinquedos disponíveis, maior é o tempo que a criança passa concentrada brincando, maior é a qualidade dessa brincadeira da criança também, né? Então, quando a gente pensa em tudo isso, em todos esses ajustes que a gente vai fazendo, não só na nossa rotina, na questão da quantidade de brinquedos disponíveis, né? Mas também na nossa mentalidade, na nossa postura, nos momentos onde a gente para fazer esse repouso criativo, a gente está trazendo alguns ensinamentos de grande valor para os nossos filhos. Essa semana, eu me deparei com uma postagem que sempre aparece para mim lá no Instagram, que é aquela ideia do: eu sei que você morreria pelos seus filhos, mas você viveria por eles? Quando a gente para pensar que viver é viver com qualidade, é viver feliz, né? Então você pararia para descansar, para ser uma mãe mais feliz para suas crianças? Você pararia para repousar de verdade, para estar emocionalmente mais disponível para os seus filhos? Você pararia para criar mais, para ensinar mais para os seus filhos a importância e o valor disso? Eu tenho certeza que você não gostaria de ter filhos que têm dificuldade para falar não, para estabelecer limites, para se priorizar no seu cuidado, para priorizar o descanso saudável, né? Filhos, então, que vivem um burnout. Eu sei que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de ver os filhos nessa realidade, mas se você não busca transformar essa realidade para você, como que você vai ensinar sobre descanso, sobre repouso criativo para os seus filhos, né? Como que você vai poder deixar esse exemplo de confiança para os seus filhos, de repouso, de descanso? Então, é importante que a gente pare e pense, né? Onde está o nosso valor? Quando o nosso valor só está no nosso trabalho, só está na força dos nossos braços, nas coisas que a gente executa, de certa forma é isso que a gente está ensinando para as nossas crianças também, que é o valor deles. O valor deles está naquilo que eles fazem e não naquilo que eles são. Então, quando nós somos mulheres que empregamos o nosso valor nas coisas que nós fazemos e não naquilo que nós somos, a gente passa essa mensagem também para quem está aprendendo a ser gente, observando a gente ser, né? Olha que interessante. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Espero que ela abra a cabeça de vocês, que seja um convite para vocês também criarem em casa, fazerem essas coisas em casa, né? Se redescobrirem como mulher, se reencontrarem como mulher aí, para serem pessoas emocionalmente disponíveis, felizes, abertas para criar o filho de vocês com muito mais leveza, com muito mais harmonia em 2025, esse ano que se aproxima da gente aí. Essa foi a nossa última aula ao vivo desse ano. As nossas. Ao vivo, entre aspas, né? Porque também foi gravada. Mas as próximas aulas serão gravadas com os nossos especiais de Natal, que eu espero que vocês gostem muito. Pensado aí para essa época de festas, de final de ano, que é uma época aí adentrando as férias, não é mesmo? Então, eu espero que vocês, alunas, aproveitem muito, porque teremos novidades ali na plataforma. Fiquem de olho, fiquem atentas. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.